Olá pessoal, mais um vídeo, meu nome é Antônio, mais um vídeo de uma série de vídeos que nós vamos fazer. Então o nosso tema hoje é Fim do Mundo, é verdade? Então vamos lá. No livro aos Colossenses, capítulo 2, versículo 20 ao 23, ali fala da advertência dos falsos ensinos que vêm com aparente sabedoria, humildade, devoção voluntária, disciplina do corpo. E os falsos ensinos, eles vêm realmente mascarados com esses itens. Muitos se apegam e absorvem ensinos e supostas revelações, profecias, pela etiqueta, imagem, uma imagem de santidade ou posição hierárquica daquele que está transmitindo essas revelações, supostas revelações, talvez uma vida de monastério, um reduto, etc. e etc. Como conhecer a palavra que Deus disse e a palavra que Deus não disse? Nós vamos mencionar aqui Nostradamus e também o Padre Pio, ok? Vamos lá então. Muito bem. Para nós entendermos, nas Escrituras, as Escrituras, ela, como eu já disse em outros vídeos, ela fala de coisas que aconteceram, que estão acontecendo atualmente e coisas que vão acontecer. Então, isso é profecia. Profecia é uma revelação de alguma coisa que não aconteceu e que vai acontecer posteriormente. Então, Deus, nós vamos ver também depois no livro de Deuteronômios, capítulo 18, ali realmente como você entender uma verdadeira profecia. Mas vamos lá, um cumprimento das Escrituras com relação a uma profecia. Para vocês terem ideia, Judas traiu Jesus. E Judas ali, ele recebeu pelo preço 30 moedas de prata. Essa passagem, essa situação, ela já foi profetizada 500 anos antes de Jesus vir à Terra. E as Escrituras, é difícil você entender porque a linguagem, ela não é literalmente clara. Então o profeta na época que revelou esta traição, o preço da traição de Jesus, não tinha nem como discernir ou saber que realmente ali ia ser um preço de uma traição. Mas foi revelado o preço, foi revelado o valor, para vocês terem ideia. Então, imaginem hoje você pegar o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, e você tentar entender algumas coisas. Porque é muito complexo. Mas o que é necessário para nossas vidas, nós vamos entender. Deus, ele na sua promessa, em um versículo, eu não lembro agora o local, diz que as coisas reveladas são para os seus servos e os profetas, as ocultas são para o Senhor. Coisas que nós não vamos saber mesmo, aqui na terra, ok? Então vamos lá. Livro de Zacarias 11, 12 e 13, capítulo 11, versículo 12 e 13, ali está citando, está falando realmente do preço de traição, do valor de traição. E isso vem se cumprir lá no livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 27, 1 e 10. Quando Judas ali, ele entrou em remorso, jogou as moedas ali no pátio e foi e se enforcou. Então, 500 anos antes já havia sido falada essa profecia. E a palavra de Deus também tem muitas outras revelações que falam que se cumpriram em Jesus, se cumpriram no tempo dos apóstolos e hoje também está se cumprindo, ok? Então, essa é uma verdadeira profecia. Agora, como conhecer a palavra que Deus disse e a palavra que Deus não disse? Primeiro, como está lá em Deuteronômios 18, 20 e 22. Primeiro tópico, quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir. Segundo tópico, falar alguma palavra em nome do Senhor que Deus não mandou falar. Aqui já dá uma advertência. Outro tópico, ou falar em nome de outros deuses, ou falar também em nome de outros deuses. Então, para entendermos, mentir, falar uma palavra
que Deus não mandou falar, está mentindo. Ou falar em nome de outros deuses. Esse tal profeta morrerá. E conclusão, não tenhas temor dele. Então, vamos aos dias de hoje. As revelações e profecias que bem antes vem aí se propagando no mundo, elas mais estão trazendo um sentimento de medo, terror e desespero do que realmente uma solução, um preparo, uma saída ou o resultado de uma salvação. Então, toda a mensagem ela tem que ser realmente passada pelo filtro, se realmente é de Deus ou não. E o canon, que é as escrituras, a régua, é ela que dá realmente o discernimento para sabermos se é de Deus ou se não é. Exemplo, Nostradamus, que nasceu por volta de 1503. Escreveu ali várias centúrias, como eles dizem que são as centúrias, os capítulos ali, os epílogos, né? Uma das profecias assim que alarmou muito nos anos 80, a virada do século, 1999 para 2000. Então a suposta profecia dele foi essa. Resumo, vamos lá para entender. 1999 e 7 meses, do céu virá o grande rei do terror, ele fará reviver o grande conquistador de Angomóis. Isso será precedido por um eclipse do sol, ok? Então, gente, na virada de 1999 para 2000, teve gente que ficou desesperada. Muita gente ficou preocupada. Então, preocupado com esta suposta profecia de Nostradamus. E o mundo não acabou, estamos aqui hoje, 2020. Mas Nostradamus disse algumas coisas que cumpriu. Se cumpriu para você. E essas linguagens é muito complexa. Muito complexa. E para Deus não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ok? Então, já caiu por terra por aí. E muitos fazem uma junção dessas revelações e pegam lá outro que viu isso, ou que revelou aquilo. Pega escritos também, Maia, e outros mais aí, e fazem uma junção. E aí, gente, vira uma salada toda. Fizeram uma junção que, como ele disse que havia um eclipse do Sol, eles juntaram com uma também revelação de Padre Pio. Padre Pio, para quem não conhece, nasceu por volta de 1890, alguma coisa, e por volta de 1952 ele diz que teve revelações de Jesus. E eu tive analisando as revelações do Padre Pio, gente, traz mais terror também do que realmente é sem sentido. O próprio livro de Apocalipse deixa bem claro algumas situações que vão acontecer. E aí eles fizeram junção desse que ele diz que o mundo vai ficar numa escuridão durante 3 dias, e ali ele dá os tópicos ali. Outro já juntou lá, disse que vai ser isso por causa da inversão dos polos, isso é um outro assunto. Então, essas coisas trazem mais terror do que, na verdade, uma edificação ou alguma coisa concreta. Diz a palavra nas Escrituras que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Então, as Escrituras, ela nos traz assim tudo o que é necessário para nós sabermos, e Jesus, assim, ele nos preparou. E as Escrituras, que é o nosso guia, que nos dá toda a orientação, Jesus ele deixou bem claro. Então, Nostradamus, gente, já caiu por terra. A palavra, realmente ele falou dele mesmo, ele falou
de alguém que inspirou ele falar, não falou quem inspirou ele falar, e aí por diante. Já vem aqui em Deuteronômios. Não passa, gente, não tem como. Não se cumpriu. Falar alguma palavra em nome do Senhor que Deus não mandou falar, ou falar em nome de outros deuses, como nós vemos aí. Pessoas que recebem entidades, estão dando aí profecias para governos, profecias para o mundo, profecias para determinadas nações, ok? Então, realmente, diz a sua palavra, diz a palavra de Deus, não temos o tal profeta. Agora, fim do mundo é verdade? É verdade. Uma das passagens está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que o mundo aguarda como tesouro para o fogo até o dia do juízo, ok? Essas referências eu vou colocar aqui no vídeo. Muito obrigado. Até aqui eu vou finalizando o vídeo e até a próxima.